Queridos, vamos continuar então o estudo desse livrinho. Quem ainda não tem, é o livro 2, né, do CETEB. Quem ainda não tem, por favor, ao final, adquira. Tá? Vamos estudar hoje a lição de número 2. Bom, a parte 1 desse livro, né, já foi dada a primeira lição na semana passada. Vocês lembram o que foi? Tem a cola ali. A Bíblia como a palavra de Deus. E hoje nós vamos ver a história e a transmissão da Bíblia. Tá? Depois ainda terão mais 2 lições para fechar essa primeira parte. Qual é o objetivo, então, que nós vamos ter para hoje? Nosso objetivo é entender que o texto bíblico chegou até nós através da poderosa ação de Deus na história. Usando o que, irmãos? Como que essa palavra chegou até nós? Nós vamos ver, pelo menos, 3 tópicos. Como foi a transmissão oral dos acontecimentos, como foi a tradição escrita, como que isso começou a ser escrito nas línguas originais, e depois como que as traduções vieram acontecendo ao longo do tempo, ok? Para os outros idiomas, chegando até onde? Até o português, onde nós estamos aqui em 2018, ok? Essa é a ideia e o objetivo da aula. Um sumário da aula seria, então, a gente vai começar com uma pequena introdução, fazendo uma conexão com a aula anterior, o desenvolvimento, onde nós vamos falar especificamente dos 3 tópicos, né? Da transmissão oral, da tradição escrita e das traduções, e por último nós vamos fechar com uma conclusão. Bom, na última aula vimos o quê? Vocês lembram? A Bíblia é a palavra de Deus e ela é inteiramente confiável. Nossa regra final de fé e a nossa autoridade final, exatamente. Lembramos também que foi falado que as escrituras foram inspiradas divinamente mas os autores foram humanos. E a gente vai, então, começar a se aprofundar agora. Vamos começar a entender como as histórias anteriores, né, ao nascimento do primeiro autor bíblico, inclusive, vou até dar uma dica, né, está ali, antes de passar para vocês, a gente já falou dele hoje aqui no culto, tá? Então, vocês vão saber quem é. O primeiro autor bíblico, como que essas histórias das narrações que aconteceram antes da invenção da escrita chegaram até ele. E, lógico, também, após a finalização de todo o texto escrito, o que aconteceu? Aquilo foi registrado nas línguas originais e a revelação de Deus chegou como? Até nós em português. Essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia central. Esse é o nosso plano de voo. É como se a gente tivesse o seguinte, a gente tem um dia para visitar o Rio de Janeiro. Vários pontos turísticos. Então, a gente vai dar um panorama, vamos dar notícia, né? Vamos passar em alguns pontos. Não vamos poder aprofundar. Teremos um período de perguntas e respostas ao final. Mas nós não vamos poder aprofundar. Eu vou tentar fazer aqui um breve apanhado, né, das questões, seguindo aqui as perguntas e o texto da lição. Então, esse é o nosso plano de voo. A transmissão oral. Antes da invenção da escrita, qual era a principal forma de você contar uma história, de você transmitir o que aconteceu anteriormente? A transmissão oral. Então, o que acontece? Isso era algo muito importante. Você tinha, de certa forma, uma preocupação muito grande com isso. Você tinha as gerações, né? Os pais passavam as histórias para os filhos. E isso foi sendo feito no povo de Israel, né? Foi sendo feito a partir de Adão, e assim foi os patriarcas, e chegou até quem? Chegou até Moisés, né? Que foi o primeiro autor. Então, as narrativas de Gênesis que aconteceram lá muito antes, né, as narrativas bíblicas, elas datam de um período ali muito anterior à invenção da escrita. Então, como isso foi preservado? Resposta, através da tradição oral. Uma geração, né, ia transmitindo aquilo para outra, né, ia traduzindo, ia transmitindo a revelação de Deus para outra. As narrativas do Gênesis, então, foram transmitidas oralmente de quem? De Adão até Moisés, que foi o primeiro autor. Bom, a invenção, né, da escrita. O que aconteceu? Agora a gente começa a falar. Quando que a gente tem o primeiro registro, né, de escrita? Né? Existiam 2 centros de cultura, né, no mundo antigo. O Egito
e a Mesopotâmia. Então a gente tem ali por volta de 3.000 anos, né? 3.000 anos ali antes de Cristo, a escrita começando, né? Cada um tinha uma forma de escrever, né? Os egípcios usavam o papiro e usavam os hieroglifos, né? E já o pessoal da Mesopotâmia usava uma espécie assim, gravava os caracteres em tijolos de barro. Eles usavam uma massa ali, faziam usavam como se fosse uma cunha ali para poder gravar aquilo ali. Depois eles esquentavam aquilo, enfim, como passavam, né, o tijolo, e aquilo ficava gravado depois. Enfim, tem uma série de curiosidades aqui, como a gente falou, é só um breve panorama. E a escrita, irmãos, é um sistema fantástico de comunicação humana, porque, vou dizer que é uma das maiores realizações humanas, porque você consegue gravar efetivamente alguma coisa que aconteceu e deixar registrado ali. Então isso é maravilhoso, como que a gente consegue produzir conhecimento, como que a gente consegue de uma geração a outra ir passando esse conhecimento. E isso é algo que realmente que só pode ter sido algo que Deus nos deu, porque isso inclusive facilitou o nosso entendimento sobre o que é a palavra, e ele se revelou através de forma escrita também, né? Inspirando os autores. Então isso é algo maravilhoso, é algo que realmente ajudou muito, impulsionando a humanidade para outras coisas que aconteceriam em seguida ao longo da história. E a escrita foi evoluindo, começou ali, a princípio, por exemplo, tinha uma coruja, então eles faziam um desenho da coruja, e aí aquilo ali eram as primeiras formas de você escrever, de você conseguir representar através de símbolos. Mas depois você chegou aqui a um conjunto de caracteres, né, que pudesse ser exatamente representar fonemas e palavras ou sílabas que a gente estava falando. Então isso foi evoluindo de pequenos desenhos e de símbolos para chegar em símbolos que são os caracteres alfabéticos que nós temos hoje. Então isso tudo foi acontecendo, né, ao longo desse período. A escrita é um método de gravação, né, ela é uma forma de gravar no papel uma mensagem que está sendo falada. Okay? Toda aquela transmissão oral das narrativas bíblicas de Gênesis ali, foram passadas para Moisés e Moisés deu seguimento. O primeiro autor, já falamos, é Moisés. Quando que começou isso? Quando que ele começou a escrever? Por volta ali do ano de 1400 a.C. E o que ele escreveu? Qual foi a produção literária de Moisés? Já vimos que a primeira produção, já vimos uma das produções literárias dele hoje no culto. Qual foi? O Salmo 90, né? Mas além disso, né, ele escreveu o quê? As narrativas da criação, do dilúvio, os patriarcas, né, no livro ali de Gênesis, e depois, nos outros 4 livros ali do Pentateuco, de Êxodo até Deuteronômio, ele mostra o quê? O nascimento de Israel, né, do povo de Deus, como uma nação. Aonde? Naquela narrativa toda do Êxodo e tudo aquilo que aconteceu em direção à Terra Prometida. Então, isso surgiu, a tradição escrita, surgiu aí a necessidade de registrar com maior clareza e com maior precisão as histórias e as lições do passado para quem? Para gerações futuras. E os outros autores? Já falamos de Moisés, mas quais são os outros autores, por exemplo, do Antigo Testamento? Bom, dando seguimento, né, se a gente for seguir lá na ordem bíblica, a gente vai ver que tem Josué. Josué foi o quê? Liderou o povo ali na conquista da terra de Canaã. Depois a gente vai ver também, por exemplo, Davi e Salomão, 2 reis, que escreveram a maior parte dos salmos e também os livros de sabedoria. Em seguida também a história toda vai fluindo e vários profetas, cujos nomes foram dados a diversos livros, né? Temos os profetas maiores, os profetas menores, enfim, tudo isso vai ser visto nas cenas do próximo capítulo. Nas próximas aulas, isso tudo vai ser descortinado. Tá? Aqui estamos só dando uma notícia. E, por último, também nós temos um grupo de escritores que eram os escribas, aqueles que estavam contando o restante da história de Israel. Tá? Então, eles iriam copiando os textos antigos e produzindo novos à medida que aquilo ia acontecendo, que a história ia se desenrolando. Qual é o período da escrita do Antigo Testamento? Aproximadamente 1000 anos. Começa ali com Moisés, lembra que nós falamos, 1400 a.C., até 400 a.C. Okay?
um total de 39 livros nós temos na biblioteca do Antigo Testamento. E com relação ao Novo Testamento, como que fica? Já foi um período um pouco menor, já foi um período de cerca de 70 anos. Foi ali do ano 30 depois de Cristo até aproximadamente o fim do primeiro século, século 100 depois de ano 100 depois de Cristo. Temos um total aqui de 27 livros e temos, por exemplo, entre os autores do Novo Testamento, 2 discípulos diretos de Cristo, né? Mateus e João, foram evangelistas. Marcos e Lucas foram discípulos de outros discípulos diretos de Cristo, que foram os apóstolos Pedro e Paulo, respectivamente, né? Marcos, um discípulo de Pedro, e Lucas, um discípulo de Paulo. Pedro e Paulo também contribuíram com várias cartas. E Judas e Tiago, que eram irmãos de Jesus e líderes da primeira igreja primitiva, ali, né, da igreja primitiva, também contribuíram com várias cartas. Ao todo, foram cerca de 40 autores, Antigo e Novo Testamento. E Deus usou esse período aí, de 1400, né, antes de Cristo, até 100 depois de Cristo. Então, em torno aí de 1500 anos para poder ter esse registro, né, entre começar e acabar. Sendo que houve um intervalo entre os registros, que nós vamos falar depois, ok? Alguma dúvida até aqui? Ok. Bom, aí surge uma pergunta interessante. Nós vemos a nossa Bíblia, a Bíblia protestante hoje, contendo quantos livros? Quantos? 66, correto, exatamente. Mas a Bíblia católica tem mais livros, que são justamente os livros apócrifos do Antigo Testamento. E os primeiros cristãos, é interessante a gente notar, que os primeiros cristãos, será que eles reconheciam esses apócrifos como parte da sua Bíblia? O que vocês acham? Eles entendiam que esses livros eram normativos, eram livros que davam realmente para que a gente pudesse retirar alguma doutrina, alguma coisa realmente para a nossa vida de fé e prática como forma normativa? Vocês acham? Sim ou não? Sim? Não? 2 de cada vez, gente, por favor. Bom, Judite, Tobias, os 2 livros de Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, Baruque, todos esses livros não eram reconhecidos e não faziam parte da Bíblia reconhecida pelo povo de Deus no primeiro século. Basicamente por 2 motivos. Porque eles foram escritos após o testemunho do último profeta reconhecido, né, na Bíblia, que foi quem? Malaquias. Ali, o último registro dele ali data ali por volta do ano 400 antes de Cristo. E também, o que acontece? Nenhum apócrifo afirma ser escrito, por exemplo, por um profeta. Vamos pensar assim, geralmente os profetas, o que eles falam? Assim diz o Senhor. Né? Paulo falava o quê? Paulo, apóstolo de Cristo. Então, os escritores bíblicos, geralmente, né, quando eles se expressavam, quando eles escreviam, eles se declaravam como mensageiros de Deus. E nenhum apócrifo, por exemplo, fala isso. Né? E também não há nenhuma nova revelação messiânica, né, do Messias, de Cristo, nos escritos dos apócrifos. E quando você vai ver, os profetas, eles vão sempre compondo aquela revelação progressiva da história. Né? Aos pouquinhos, você vê lá em Gênesis 3,15, a revelação ali de que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. Aos poucos, a história vai se desenrolando, cada escritor bíblico vai compondo um quadro, um quebra-cabeça de como seria a vinda do Messias, quem seria esse Messias, deixando rastros, profecias. Quando a gente vai olhar os apócrifos, a gente não vê nada disso. Né? E o próprio povo judaico, né, rejeitou esses escritos como sendo divinamente inspirados. E também os próprios concílios, né? Existiam reuniões na igreja primitiva, nos primeiros séculos, que também se reuniam para falar sobre a questão dos livros, e eles definiram os livros canônicos, ou seja, o cânon, que vem aquela palavra que vem
de regra ou de uma régua para medir, para aferir o que é efetivamente normativo e o que não é. Você tinha uma série de livros ali no início, né, nos primeiros séculos da igreja rolando, né? Você já tinha basicamente o Antigo Testamento fechado, os judeus não reconheciam os apócrifos, e também os livros do Novo Testamento, havia muita dúvida sobre isso. Então você teve que ter uma espécie de fechamento disso, né, com o cânon. Então o que acontece? Atanásio foi um dos pais da igreja, por volta ali do ano 367, ele escreveu uma carta, né, que é chamada Carta de Páscoa, onde ele afirma o seguinte: há fontes de salvação em que aqueles que têm sede podem saciar-se com as palavras vivas que contém naqueles livros. Somente nelas está proclamada a doutrina divina, que nenhum homem acrescente nada a elas, nem delas se apossem. Ou seja, até aqui a gente está vendo que os apócrifos, eles não eram, a princípio, reconhecidos como normativos, mas eles eram sim, tinham um valor o quê? Histórico e um valor literário muito grande. Inclusive, eles ajudam a compreender um pouco como foi a história no período entre os testamentos. Aquele período ali de aproximadamente 400 anos que ocorreu entre o fim, né, um silêncio, né, da voz profética, né, revelada de forma escrita, e a anunciação, sim, do nascimento de Cristo e a encarnação de Cristo. Ok? Então, eles têm um valor histórico e literário para a gente poder entender como era toda essa época, mas não são normativos em assuntos doutrinários. Por isso a diferença entre a nossa Bíblia e a Bíblia católica. Não há problema nenhum de ler os livros apócrifos, inclusive vocês podem até ler, é uma boa leitura, mas de lá a gente não vai retirar nenhuma doutrina, nada efetivamente que seja central para a nossa fé. Ok? Alguma dúvida? Seguimos. Aqui a gente vai dar só um panorama rápido, né, da linha do tempo, para a gente resumir tudo o que a gente falou. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, ali do ano de 1400 até o ano 400 antes de Cristo. O Novo Testamento foi escrito em grego, do ano 30 ao ano 100. Até aí, a gente está falando, meus irmãos, de manuscritos, ok? Coisas que eram realmente copiadas e escritas à mão, até chegar 1455, com a invenção da imprensa, né, por Gutenberg. E a partir daí você começa a ter edições impressas, né, da Bíblia, não mais manuscritas. Você começa utilizando o papiro, né, para poder fazer esses registros lá no Antigo Testamento. A tecnologia de escrita vai mudando, vai sendo aperfeiçoada, e você ali, um pouco antes, ali próximo do Novo Testamento, você já tem o pergaminho sendo utilizado. Os primeiros manuscritos foram em papiro, como a gente já falou. O que é o papiro? Alguém sabe? Não olha para lá, aí agora já era, já está a cola lá, né? Mas o papiro é o quê? Uma planta, né, do Egito. É uma planta assim que tem um caule bem grande, né? E dela você raspa o caule e você vai fazendo uma série de fibras. Você coloca uma fibra entrelaçada com a outra, né, a 90 graus. Depois você faz uma prensa disso, você coloca um pano ali por cima e tal, e depois você sai com aquilo ali, as fibras vão se juntando, e você tem uma espécie de um papel ali, né, que a gente conhece hoje, mas é denominado papiro nesse caso. Eles eram escritos em rolos, né, e esses pedaços eram unidos, formando um rolo, e esses textos eram escritos em colunas. Pensa comigo, esses rolos tinham 10 metros. Se você tivesse um rolo assim, por exemplo, escrito de cima a baixo, ia ficar difícil, né, de você saber, de você entender como é que estava. Então, ao invés de você fazer assim, eles usaram a cabeça. E o que eles fizeram? Pegaram o rolo, fizeram assim, né, e foram escrevendo em colunas. Então, você começava com uma coluna, aí acabava, depois a outra e assim por diante. Fica muito mais fácil, né? Porque aí quando você queria achar um texto, você não demorava tanto, você ia lá enrolando e desenrolando o rolo, né? E até você chegar no texto que você queria. Foi isso que Jesus fez lá em Lucas 4:17. Abra aí sua Bíblia.
Lucas 4:17. Jesus está lá, se não me falha a memória agora, em Nazaré, e ele está na sinagoga e ele começa, né, a falar sobre si, né, o que o Antigo Testamento dizia sobre ele. E aí, no versículo 17, ele vai falar o seguinte: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito. O que Jesus fez? Exatamente isso. O livro, na verdade, era o quê? Era o rolo, né? Eram rolos, enfim. Ele pegou lá, rolou para cá, para lá, enfim, deu o famoso Ctrl+C para tentar achar onde é que estava, né? Localizou o texto e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e assim por diante, falando o que o profeta Isaías tinha revelado, tinha profetizado anteriormente sobre ele. E por último, o que ele faz aí? Ele fechou o livro, no versículo 20, devolveu o assistente e assentou-se. Ou seja, a gente tem umas dicas aqui dentro da Bíblia, como que isso era feito. Em Apocalipse 5:1, a gente não vai abrir, vocês vão ver lá também que ele faz referência a rolos. Existem várias passagens que vão falar sobre rolos, né? E também, vamos ver mais à frente, sobre pergaminhos. E a referência para saber que ele está escrito em colunas é Jeremias 36, versos ali 23 ao verso 26. Depois vocês anotem e leiam com calma. Bom, mais próximo do Novo Testamento, já temos os manuscritos em pergaminho, que eram feitos de quê? Eram feitos de peles de animais, né, tratadas, mas eram animais, não podiam ser animais muito velhos, tinham que ser animais mais novos. Por quê? Porque o couro era mais flexível, né? Mais tranquilo de você poder ali, e também mais resistente ao mesmo tempo. Você conseguia poder registrar aquilo tudo ali. Isso a gente, por exemplo, a gente vai ver referências a pergaminhos em 2 Timóteo 4:13, né? E eles eram organizados ali próximo do Novo Testamento já em códices, né? O que quer dizer o códice? Códice. Na verdade, ele vem de uma palavra latina chamada codex, que significa o quê? Livro. De certa forma, o livro que a gente tem hoje, né? O que eles faziam? Peraí, eu estou organizando tudo isso aqui em rolos, e eu estou unindo um papelzinho com outro através de uma costura, enfim, eu estou unindo, né, todos esses pedacinhos de papel. Por que eu não pego todos esses pedacinhos de papel e empilho eles assim? E ao invés de fazer uma costura numa ponta com a outra, eu coloco todos empilhados e faço uma costura só no dorso do livro, né? E aí a gente pode ver aqui, não sei se está um pouquinho pequeno, mas se vocês conseguem ver, tem uma capa de madeira e uns furinhos assim e uma costura está envolvendo. Aquelas folhas ali são folhas de pergaminho, elas são mais grossas. Se você for ver uma foto de perfil, você vai ver que não é uma Bíblia que a gente tem hoje com folhinhas fininhas, aquelas folhinhas assim que a gente tem hoje. Eram folhas bem grossas, né? E então você tem a escrita ali. Esse exemplo que nós temos aí é o Códice Etíope, de uma outra tradição cristã, uma tradição cristã oriental, dos cristãos coptas. Então, aí nós temos um códice, um exemplo de códice da Etiópia, né? Etíope. E essa é a versão mais próxima dos livros de hoje, né? Meus irmãos, então isso não foi uma boa ideia? Isso não foi facilitando? Aos pouquinhos a coisa foi se desenvolvendo, as tecnologias de escrita, enfim, o alfabeto foi se desenvolvendo, tudo foi se desenvolvendo para que a gente tivesse uma forma mais precisa de ir registrando tudo o que aconteceu. Ok? Então, a gente está pensando, né? Beleza, muita gente escreveu a Bíblia, várias cópias foram sendo feitas, provavelmente esses materiais podem ter se gastado com o tempo, né? E os originais vão, né, como? Vão se perdendo. Será que a Bíblia sofreu alterações ao longo do tempo, né? Não exatamente. Os autógrafos, que são aqueles textos originais, como a gente falou, não temos mais, nenhum deles. Mas, né, as edições impressas nas línguas originais de hoje, as edições, por exemplo, em grego do Novo Testamento e a edição hebraico do Antigo Testamento, elas usam o quê? Elas usam várias cópias manuscritas. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o Antigo Testamento ele tem um número menor de cópias, mas mesmo assim, qual é a vantagem? As cópias são muito bem feitas e completas. A cópia mais antiga que existe, completa, data do ano de 1008
depois de Cristo. E a descoberta dos rolos do Mar Morto, vocês já devem ter ouvido falar, que foi agora nesse século, e também o século anterior também, o século XIX, foram séculos de grandes descobertas arqueológicas, onde você descobriu uma série de outras cópias, né, e de trechos dessas, dos textos, né, originais em hebraico, por exemplo, e você consegue, então, atestar muito bem o Antigo Testamento. Tá? Já o Novo Testamento, você tem aí mais de 5.400 cópias. Muita cópia que você tem. E muitas são fragmentos, mas consegue se localizar cerca de 60, aproximadamente, manuscritos que trazem todo o conteúdo do Novo Testamento. É muita coisa, é muito material para você poder pegar e analisar e se debruçar, né? Então, como que a gente faz as Bíblias impressas hoje, nesses idiomas originais? Você pega as cópias das cópias do original. Tudo foi sendo preservado através de quê? De copistas, escribas no Antigo Testamento, né? E depois, na história da igreja, nós temos uma figura muito importante que ajudou muito a fazer essa transmissão ao longo do tempo e guardar os textos e preservar. Alguém saberia dizer qual foi? Uma figura muito importante na história da igreja, que ajudou a preservar isso, tinha grandes bibliotecas, enfim, e guardava todo esse material, esses rolos, enfim, ou os códices. Alguém arrisca? Martinho Lutero? Na verdade, não foi uma pessoa, é uma classe assim, um grupo de cristãos, né? Quem? Os puritanos? Também não, anterior a isso. Monges, exatamente. Os monges, eles tinham uma preocupação muito grande com isso. Então, eles, inclusive, ajudaram a preservar todos os textos, não só os textos bíblicos, tá? Mas os textos da antiguidade, né? De Roma, na época da queda de Roma, com a invasão ali dos bárbaros, né? Eles conseguiram guardar isso tudo, e a maioria de tudo que você tinha guardado em qualquer outro lugar, tirando os monastérios, foi se perdido. Então, você só conseguiu efetivamente guardar uma boa parte disso tudo, ou tudo isso, através da figura dos monges ali, que tiveram um cuidado muito especial com isso. A primeira cópia, né, ou a cópia mais antiga do Novo Testamento, chama Papiro número 52, ele era um papiro que estava escrito lá, o 52, e é a mais antiga que existe, ela data de 130 depois de Cristo, ou seja, é uma cópia 30 anos depois, tá, que o Novo Testamento foi fechado ali, né? E ele contém palavras de João, né? Um trecho ali do Evangelho de João, capítulo 18. Tá? Só uma curiosidade. Bom, mas não existe variação entre essas cópias? Espera aí, se eu conto uma coisa aqui, e aí essa mensagem ela vai se desenrolando até o final lá, eu duvido que a mensagem vai chegar íntegra até o Betão lá. Começo aqui com a Karina até o Betão. É um pouco improvável que a mensagem chegue igual. Já brincaram disso? De telefone sem fio? Com as cópias, acontece sim. Os copistas não eram robôs, né? Eles cometiam erros. Lembram que na aula anterior foi falado que os originais são inerrantes, divinamente inspirados por Deus, quando ali o autor originalmente escreveu. Mas as cópias e as traduções podem conter erros. E existe uma ciência, né, que é a crítica textual, uma ciência bíblica, que escolhe, né, a melhor leitura entre as variantes do texto, né, dessas cópias, e tenta justificar bem essa escolha e coloca de forma coerente, né, e faz todo o trabalho de criticar esse texto e compor o texto original. Então é como se fosse assim, você tem aqui uma carreirinha de cópias, aí dessas cópias você tem cópias mais antigas, um número menor, e assim por diante, até você conseguir chegar ao texto bíblico original. É um trabalho que é feito, um trabalho muito sério, um trabalho muito importante. E é por isso que nós temos hoje os textos, né? Porque foi feito todo um trabalho de análise dessas cópias e foi feito um trabalho para poder chegar ao texto original, que nos dá certeza das doutrinas bíblicas que nós hoje temos. Bom, essas variações nas cópias poderiam acontecer de duas formas. Uma forma involuntária e uma forma voluntária. Vou colocar aqui uma involuntária muito interessante que aconteceu no manuscrito sinaítico, tá?
Se vocês quiserem abrir aí, Lucas 10, 32. A gente tem aqui a história da parábola do bom samaritano. E como que é a sequência dessa parábola? Tem uma pessoa que está caída, né, no caminho, né, que foi assaltada, um homem. E o que acontece? O sacerdote vem e, no versículo 31, por exemplo, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Versículo 32. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Versículo 33, mais um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. O que aconteceu? Provavelmente, essas linhas aqui, né, quando tem, passou pelo outro lado, né, primeiro o sacerdote, depois o levita, passou pelo outro lado. Quando o copista estava vendo esse livro, fazendo essa cópia, essas frases estavam em linhas, né, como se fosse assim, uma linha aqui, depois a outra linha. Então o copista se perdeu e ele esqueceu do levita. Ele só falou do sacerdote e do último, do samaritano. Então esse tipo de erro acontece. Às vezes você está cansado e tal, ele pegou ali, copiou e ele não viu, cometeu o erro e aquela cópia está errada. Então isso foi o quê? Involuntário. Outra coisa também que pode acontecer é você duplicar uma letra. Ao invés de você escrever um N só, você escreve 2, e, enfim, essas variações podem ir acontecendo. E essas são as involuntárias, mas existem as voluntárias. Por exemplo, o texto de Mateus 28, 20. Alguém pode ler com alta voz? É o texto ali da Grande Comissão. Amém? Foi isso que um copista falou. Era um copista pentecostal, né? Quando ele viu isso tudo, ele falou, nossa, que texto maravilhoso. Está faltando alguma coisa aqui, eu tenho que botar um amém aqui. Porque isso aqui é maravilhoso, isso aqui é tremenda essa palavra, né? Não, o que acontece? Alguns manuscritos têm esse trecho, então foi acrescentado. Né? E aí, quando se comparou com todas as outras cópias, você não tinha esse amém, né? Então, provavelmente, era um copista, né, pentecostal, né, mais empolgado, né, que colocou e inseriu, né, voluntariamente, né, esse texto. Enfim, só uma curiosidade pequena, né? Os copistas contavam as palavras e memorizavam, né, a palavra do meio ali, enfim. Se a cópia, né, quando eles estivessem fazendo o processo de cópia, quando eles chegassem no meio da cópia, a partir do original ali que ele tinha para copiar, se a contagem das palavras não batesse, ele inutilizava aquela cópia e voltava. Ou seja, existiam mecanismos de controle, mas não era nada como a gente tem hoje, por exemplo, no Word, que a gente coloca lá um arquivo do lado do outro, aperta um botãozinho e ele compara para ver se está certinho. Né? Isso não tinha. Então, enfim, existia uma forma, um cuidado, tudo era feito com muito cuidado, demorava-se muito, era muito caro você fazer isso tudo. Né? Você ter o material da escrita, você demorava muito tempo para poder fazer uma cópia. Então, meus irmãos, nós temos que valorizar isso. Glória a Deus pela vida desses homens, que ao longo do tempo, Deus usou para se dedicar a esse trabalho tão importante, porque é só por isso que nós temos a revelação da palavra intacta e de forma confiante de que ela é a revelação de Deus para as nossas vidas. Contudo, né, mesmo com essas variações todas, a Bíblia é o documento mais bem atestado da história. 90% dessas variações no texto, né, que existem, troca de ordem de palavras, por exemplo, disse Jesus, aí na outra, Jesus disse. São irrelevantes, não trazem nenhum perigo, né, ao sentido do texto. Ou então a substituição por um sinônimo. Então a maioria dessas variações não tem importância. Somente cerca de 1.400 variações podem afetar um pouco, tá, a tradução. Mas mesmo assim, nenhuma doutrina cristã está em jogo ou é posta em xeque por conta dessas variações. Só para vocês terem uma ideia, os autores clássicos,
Por exemplo, você tem a Ilíada de Homero. Tem umas 500 cópias hoje. Você não tem os originais, tá? Não tem o original da Ilíada de Homero. Mas você tem cerca de 500 cópias. Vocês lembram quantas cópias tem da Bíblia, que a gente falou? Só do Novo Testamento tem 5.400. Então, estamos comparando aí pelo menos 10 vezes mais, né? E existe também um enorme intervalo entre os autores clássicos e a cópia mais antiga que tem daquele autor. Por exemplo, Aristóteles. Ele viveu em 450 a.C. Mas as cópias mais antigas dele são de quando? Agora, recente, 1100 depois de Cristo. Gente, um intervalo de 1.500 anos entre o que o cara falou e a última cópia que você tem. Alguém coloca em dúvida as palavras de Aristóteles? Não coloca. E por que a Bíblia é colocada em dúvida, tendo muito mais do que 10 vezes do que o livro mais bem documentado que existe, né, da literatura clássica? Então, meus irmãos, por que questionar a autenticidade, né, das cópias e dos relatos bíblicos, né, e não questionar esses autores clássicos? Fica, então, né, essa pergunta, né? Bom, fechamos, então, um panorama rápido da tradução escrita. Sobre as traduções agora, como que elas surgiram? Qual foi a primeira tradução de todas? Bom, a primeira tradução de todas foi a Septuaginta. Foi a primeira tradução do Antigo Testamento, do hebraico e do aramaico, para o grego. E ela foi feita em 250 a.C. Era o grego koiné, que era o grego falado, né, mais falado, era uma espécie de inglês da época. Tá? O povo estava disperso, essa tradução foi feita ali na região ali de Alexandria, por um grupo de judeus eruditos. Existe uma tradição que fala que o nome Septuaginta vem porque foram cunhados, né, 6 rabinos ali, de cada uma das 12 tribos, formando quantos? 72, né? Então, Septuaginta teria a ver com esse número aí, de aproximadamente 70. E eles trabalharam nela, segundo a tradição, e teriam completado a tradução em 72 dias. Meus irmãos, eu acho que, assim, é um pouco difícil a gente, né, acreditar nisso, né, que um trabalho de tradução, ainda mais com as técnicas que eles usavam, ser feito em 72 dias realmente. Mas, enfim, isso é o que a tradição, o que a tradição fala, né? E desde o século I, essa é a versão clássica da Bíblia hebraica para os cristãos. Tá? Os cristãos, né, a maioria dos cristãos ali, usava, né, essa versão da Septuaginta como a versão traduzida para o grego, né, para a língua corrente da época, como a sua Bíblia. Né? E, posteriormente, a essa Bíblia foi acrescentado o quê? Os livros do Novo Testamento, que estavam sendo escritos ali no primeiro século. Ok? Temos uma outra tradução muito importante, que já é posterior, é a Vulgata Latina. Já ouviram falar dela? Já? A maioria dos irmãos já ouviu falar. Ela foi feita por Jerônimo. Ele traduziu tanto o Antigo Testamento, quanto o Novo Testamento para qual língua? Para o latim. Vulgata Latina já diz o nome. Em 400 depois de Cristo. Isso por quê, meus irmãos? Novamente, você foi perdendo, né, um contato com a língua original. Quando foi feita a Septuaginta, muitos judeus já não falavam o hebraico, né, e ali o aramaico. Então a Septuaginta foi traduzida para o grego porque era a língua mais falada ali naquela época. Agora o mundo evoluiu, a história vai fluindo. Quem era o dominante naquela época? O Império Romano. Então o latim era a língua mais comum. Então, num esforço de trazer, né, a palavra de Deus para a compreensão do povo, Jerônimo, né, coloca, né, a sua tradução, e ela é chamada de Vulgata porque o termo significa uma espécie de... uma leitura, um texto para divulgação popular, né, vulgar, né, como se fosse assim, mas no sentido não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de ser algo popular, algo fácil de entendimento para o povo. E essa versão oficial foi a versão oficial da Bíblia por quase 1000 anos, até a Reforma Protestante. E uma curiosidade, nela existiam os apócrifos. Os apócrifos do Antigo Testamento estavam nela. Mas o próprio Jerônimo não... ele faz um comentário sobre os apócrifos, e ele coloca lá que são livros que têm grande valor, mas eles não eram livros normativos.
Tá? Então, a presença daqueles livros ali na Bíblia, né, na Vulgata, não dizia que eles eram canônicos ou que eles eram primordiais para a definição de doutrina. Okay? Então, na Reforma Protestante, um pouco depois, você tem a Reforma concordando com o testemunho dos antigos, dos primeiros irmãos que não reconheciam também esse livro, inclusive Jerônimo, né? Então, o que aconteceu? Foi retirado, né? Retirado não, né? As versões da Bíblia não tinham mais os apócrifos, mas a Igreja Católica acabou reconhecendo os apócrifos na época da Reforma Protestante como um contra-ataque, né, à Reforma. Então foi chamado Contra-Reforma, lá no Concílio de Trento. E esses apócrifos passaram a ser reconhecidos como normativos para a Igreja Católica, mas como uma reação justamente aos ensinos ali que estavam sendo combatidos pelo Lutero, que o irmão falou. E muitas das doutrinas católicas são baseadas, por exemplo, em apócrifos. Né? Então, só para a gente fechar esse entendimento. Alguma dúvida, meus irmãos? Okay, vamos ter um tempo para perguntas aqui daqui a pouquinho. Bom, a invenção da imprensa, né, aconteceu no século XV, já tínhamos visto ali no panorama. E qual é a importância da invenção da imprensa para a tradução? Agora, a produção de cópias é mais fácil. Ela é mais barata, elas são mais precisas e elas são mais acessíveis ao povo, porque você consegue colocar em volumes menores, né? E você já tem aí o papel já sendo utilizado, né? Tinha o pergaminho lá no início, lá na época do Novo Testamento, mas agora o papel, a gente já tem, né, uma invenção que foi trazida ali da China. Você já tem um papel mais fino, então você consegue ter edições bíblicas, né, mais portáteis, né, e você consegue divulgar isso, né, de forma mais fácil. E as traduções, né, vão acontecendo. O que a gente tem? No século seguinte, né, no século XV mesmo, foi editada uma Bíblia por Gutenberg. O próprio Gutenberg editou uma Bíblia, né, nas línguas originais. E o que aconteceu? A gente tem, a partir, né, do século XVI, a influência da Reforma Protestante, a gente tem as traduções para os principais idiomas europeus acontecendo, né? Então, por exemplo, Erasmo fez uma tradução do grego, né? A primeira Bíblia o primeiro Novo Testamento em grego impresso, não mais manuscrito, né? E Lutero fez traduções para o alemão, por exemplo. Vários outros foram traduzindo ali para o francês, né? E para o inglês, enfim, uma série de coisas. E várias histórias muito bonitas existem. Por exemplo, a história de John Wycliffe, né? Que foi ali na 1384, ele fez uma tradução. E aí, aquilo era para quê? Para que a palavra fosse pregada para o povo. A palavra estava presa no latim. E o povo já não conhecia ali na Idade Média, já não sabia muito bem o conteúdo da palavra. Era uma série de outras coisas que foram montadas ali pela igreja para poder manter ali os fiéis, mas o povo já não tinha um contato direto com a palavra. E homens como John Wycliffe, por exemplo, foi usado para traduzir, né, o texto para o inglês e deixou esse texto na mão de pregadores, que foram conhecidos como os Lollardos, né, os seguidores de John Wycliffe. E eles pregavam para o povo. Por exemplo, também temos William Tyndale, que já foi em 1526, ele traduziu o Novo Testamento. Ele foi perseguido por causa das traduções pela Igreja Católica, e olha o que ele fala: se Deus poupar a minha vida por uma boa porção de anos, farei com que um menino que corre atrás do arado saiba mais das Escrituras do que vocês sabem. Né? Ele falando isso para os clérigos. Né? Então, olha que sentimento, olha que paixão pelas Escrituras e pelo Senhor, né, moveu esse irmão. E uma série de cópias contrabandeadas saíram da Europa, né, ele acabou conseguindo fazer essa tradução na Europa, e ele contrabandeou uma série de cópias de volta para a ilha, né, para a ilha da Inglaterra, ali, né, do Reino Unido. E a primeira Bíblia impressa com divisão de textos e capítulos e versículos, né, a gente tem aqui a Bíblia de Genebra, foi feita em inglês, com divisões, né, de versículos, impressão num volume que dava para você levar para a igreja, né, já estava mais fácil, incluindo notas e algumas introduções aos livros, alguns comentários. No século XVII, a coisa vai andando. Temos nossa famosa tradução
Almeida, né? João Ferreira de Almeida, protestante. Muitos falam que ele era um padre. Ele era um padre ou não era um padre? O que vocês acham? E se converteu? Bom, na verdade, o nome padre era usado pela igreja protestante holandesa, e ele, da qual ele fazia parte, foi missionário na Indonésia. Então, o ministro lá não era chamado de pastor, era chamado de padre. Então, quando você vê lá, em alguma Bíblia lá, traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida, fique tranquilo, né? Ele era protestante, tá? Com certeza ele era protestante. E ele fez num contexto ali da Indonésia, que era, né, estava sendo dominado ali pelos colonizadores portugueses, novamente uma outra necessidade. Qual foi a necessidade? Trazer a Bíblia para a linguagem do povo. Então ele faz essa versão em português ali, porque tinha muitos cristãos ali naquela época ali na Indonésia, e ele produz o texto lá. Né? E esse texto hoje nos abençoa, né? E é base para várias versões da Bíblia em português, né, que estão disponíveis hoje. Conclusão. Meus irmãos, um resumo bem rápido aqui, né? Acabamos o nosso tour, né, pelos pontos turísticos aqui. A Bíblia veio para as nossas mãos hoje por meio de quê? Vamos falar junto? Tradição oral, tradição escrita e as traduções. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque olha quanta coisa aconteceu, irmãos. Um episódio que eu queria trazer para vocês. Ouviram falar dos valdenses? Eles foram um grupo de cristãos que são considerados ali pré-reformadores, ali na Idade Média. Meus irmãos, eles foram perseguidos porque eles estavam traduzindo a Bíblia para a língua original deles, e eles compartilhavam isso, eles pregavam e falavam a Bíblia, a palavra de Deus, e tudo aquilo foi despertando no povo o quê? Foi despertando no povo o conhecimento da palavra, e tudo aquilo ajudou e facilitou, alguns séculos depois, uma série de outros acontecimentos, a explosão da Reforma Protestante. Mas, meus irmãos, eles eram perseguidos, eles ficavam escondidos em cavernas nos Alpes. Meus irmãos, vocês sabiam que existiam famílias, cada família ficava responsável por memorizar um livro. Eu só fico tinha que ser uma família muito grande para memorizar os salmos, né? Imagina o Salmo 119, né? Mas por que eles memorizavam os livros? Olha a estratégia que eles tiveram. Eles eram perseguidos. Quando se achava alguma cópia com eles, o que acontecia? Eram queimadas. Você perdia todo o trabalho. Meus irmãos, olha que zelo, olha que cuidado, olha que exemplo. Eles memorizavam. Para depois o quê? Reescrever de novo. Queima, não tem problema não. Pode queimar. Está aqui, ó. Ia lá. Olha que zelo, meus irmãos. E olha que cuidado, olha que exemplo. E como o Senhor é bom para conosco. Como Ele fez com que esses homens sofressem. A palavra do Senhor sempre enfrentou oposição. E também o texto, efetivamente, enfrentou essa oposição. Mas, queridos irmãos, glória a Deus. Nós temos um texto confiável. Nós temos um texto aqui, sem sombra de dúvidas, que a gente pode atestar como verdadeiro, como palavra de Deus. Fechando aqui. Tem gente, essa é uma citação de um estudioso, né, da crítica textual. Tem gente que talvez fique chocada em saber que a Bíblia não foi transmitida sem alterações e variações de texto. No entanto, mais louvável que ignorar é enfrentar a realidade e fazer o melhor uso possível dos recursos que Deus nos deu para solucionarmos os problemas que os manuscritos apresentam. E é confortador, irmãos, saber que o resultado geral de todas essas descobertas e de todo esse estudo é o seguinte: temos maiores provas da autoridade das Escrituras e somos reafirmados em nossa convicção de que temos em mãos, de forma substancialmente íntegra, a verdadeira palavra de Deus. Quem falou isso foi o Sir Frederick Kenyon, num livro, né, A História da Bíblia. Meus irmãos, tenha certeza que essa Bíblia que está aí realmente é a palavra do Senhor, né? E que ela é realmente, sim, uma autoridade final para a gente e a nossa regra de fé e prática. Na próxima aula, vamos entender como que a Bíblia, né, é a revelação progressiva do plano de Deus, onde Jesus é o centro dessa história. E o Antigo Testamento vai dizer que é a preparação para a chegada dele, né, vai dar ali todo o pano de fundo para a chegada de Jesus, e o Novo Testamento é o anúncio e o significado, né, vai explicar melhor o significado da sua vinda. São as cenas do próximo
capítulo.